Jesus nos ajude. Tá bom? Vamos lá que vai dar boa. Bênção demais. Obrigado, hein? Valeu. Vamos orar, queridos. Eu não sei qual a sua expectativa para hoje, mas a minha sempre é grande. Sempre com alegria eu desejo no coração daquilo que Deus tem para mover em nossas vidas. Então, que o Senhor venha a tocar os nossos corações. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio e pela oportunidade que nós temos de mais uma vez receber a Tua palavra. Senhor, eu reconheço a minha limitação. Eu reconheço, Pai, que eu preciso de Ti na minha vida. Quem sou eu sem o Senhor? Sem a Tua direção, sem o Teu precioso Espírito Santo conduzindo a minha vida, Senhor, não adiantaria nada eu estar aqui. Eu preciso do Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós essa noite, pegando, Senhor, realmente essa palavra, trazendo, meu Deus, uma aplicação personalizada em cada um que entrou aqui hoje. Nós temos o desejo, Senhor, por mais de Ti. Nós temos o desejo pelo Teu toque. Nós não estamos aqui para simplesmente ouvir uma palestra, Senhor. Não, nós estamos aqui porque a Tua palavra estará sendo ministrada. Já tivemos um tempo de adoração, onde nós atraímos a Tua presença, onde nós nos entregamos completamente ao Senhor, mas agora nós estamos aqui, Senhor, clamando que a Tua mensagem, a Tua palavra toque as nossas vidas, que haja mudança, transformação, que haja renovo do Senhor sobre cada um de nós, pois é isso, Senhor, que nós pedimos. Que tudo aquilo que o inimigo tem tentado trazer ou fazer em nosso meio, nós damos uma ordem: Satanás e seus demônios, vocês não têm permissão para tocar as nossas vidas, vocês não têm permissão para tocar o ministério infantil. Então nós damos uma ordem: bato em retirada, vão para o abismo ou para onde Jesus Cristo ordenar. Mas aqui neste lugar nós clamamos a unção do nosso Deus, a presença do nosso Senhor, para que haja transformação, mudança, cura, libertação, e Jesus receba toda a honra e toda a glória. É o que nós oramos e agradecemos em Teu nome, Senhor. Amém e amém. Queridos, o tema da nossa mensagem você já está vendo no nosso telão. Fala assim para o seu vizinho: que bom que você veio hoje. Fala para o seu vizinho: que bom que você veio hoje. Deixa eu ver, ficou, o que aconteceu? Zoou aqui? Quebrou a parada? Quebrou? Caiu? Tem que montar depois de novo? Fechou, a gente dá um jeito. Fala para o seu vizinho assim: que bom que você veio hoje. Pergunta para ele assim: está preparado? Se não estiver preparado, esteja. Porque hoje é o dia, meu irmão, que a carruagem de fogo pega a gente. Aleluia. Eita glória. Vem em mim, Jesus. Eu não sei você, meu irmão, mas quando eu saio de casa, eu sempre saio na expectativa, sempre no gás. Se você é alguém que não sai na expectativa de casa para o culto, deveria. Porque se quando eu e você saímos de casa, chegamos no culto simplesmente só para sentar e falar: puxa, fui no culto, você já perdeu. Porque quando você tem aquele desejo, aquela expectativa: Senhor, vem em mim, eu estou igual ao miojo hoje, eu estou facinho, 3 minutinhos eu estou cozido, aleluia, eu quero a Tua presença, tal, irmão, isso mexe, isso toca. Agora quando você vem: vamos lá, amém. Os caras na oferta fazendo reguezinha, a pessoa nem se mexe, vai. Irmão, na boa, é assim. Que bom que você veio, espero que te pegue de alguma forma, mas vai ser difícil. Mas quando você vem desarmado, quando você vem com o coração entregue, irmão, mexe, toca. Então hoje vai ser aquele culto que realmente ele tem que crescer, e eu e você temos que diminuir. Então, meu irmão, isso é algo poderoso, sobrenatural. É o mais interessante, que eu sou ministrado 3 vezes. Eu sou ministrado quando a palavra vem para falar comigo, já sou ministrado. Eu sou ministrado quando eu estou preparando a palavra, e eu sou ministrado quando eu estou trazendo a palavra para vocês. Então vocês vão pegar a carruagem de frente uma, eu peguei 3, aleluia. E Jesus passa por cima com tudo, aleluia. Então isso vai ser bênção demais. Mas, amada igreja, uma das coisas que eu mais vejo na minha caminhada com o Senhor, e principalmente hoje, em nossos dias, os dias que nós estamos vivendo, 2022, prestes a virar 2023, quem diria, acabou mais um ano praticamente, mas tem muito chão ainda, em nome de Jesus. Nós vemos hoje quantos cristãos, pessoas que na verdade elas
elas dizem estar com o Senhor, elas dizem ter uma vida com Deus, mas quantos, por exemplo, que não conseguem entender alguns princípios do reino de Deus? Existem pessoas que acham que viver uma vida com Deus significa que Deus a ajudará ou abençoará, independente das atitudes ou decisões que ela toma. Nós encontramos pessoas, eu sei porque eu já ouvi pessoas falarem isso: não importa, pastor, as decisões que eu tomo, não importa as escolhas que eu faço, Deus me abençoa em tudo que eu faço. Eu respondo para ela: me mostra essa Bíblia que você leu, que eu também queria ler ela, porque a Bíblia que eu leio não me mostra isso dessa maneira. Nós não vemos isso na palavra do Senhor. Não importa as escolhas que eu faço, não importa as decisões que eu tomo, Deus vai me abençoar e ponto final. Nós não vemos isso, porque muitos acham dessa maneira, e muitos acabam chegando no ponto de, como se Deus hoje tivesse a obrigação de abençoá-los. Deus, eu oro, Deus, eu leio a Bíblia, Senhor, eu vou no culto, Senhor, eu tenho até servido em ministério, agora é a hora do Senhor me abençoar, agora é a hora do Senhor mover, e por favor, não demore muito porque eu tenho pressa, não demore muito porque os dias estão corridos, não demore muito porque não dá para esperar tanto, tudo tem sido muito rápido, então eu preciso de Deus que a coisa seja para ontem. Te vira, como você vai fazer? Eu não sei, mas faça alguma coisa. E nós olhamos muitas vezes as pessoas agirem assim, pessoas que infelizmente chegam num ponto de como se Deus fosse o garçom delas, como se Deus tivesse a obrigação de vir servir a vida dela do jeito que ela quer. É como se ela esperasse que Deus chegasse para ela: tá tudo bem com você? Tá tudo gostosinho? Tá bacana a vidinha? Tá legal? Tá tudo cuidadinho? Os anjinhos estão trabalhando bem com você? Tá subindo e descendo, trazendo glória à resposta? Show de bola, tá confortável a vida? Não queremos atrapalhar, mas que você seja completamente abençoado. E a galera tem essa imagem de um Deus que estivesse assim. Claro que nós sabemos que o Senhor tem promessas, o Senhor tem palavras, o Senhor tem direções, mas quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos que sim, o Senhor espera de nós uma postura de homens e mulheres que foram tocados por Jesus, que receberam Jesus como o Senhor das suas vidas. Mas agora é interessante como hoje em nossos dias, muitos estão com os olhos somente nas coisas externas, nas coisas terrenas. Nós vemos hoje quantas pessoas que se esforçam, quantas pessoas que batalham, que tentam fazer de tudo para conquistar, por exemplo, uma promoção no trabalho, para se esforçar para ter uma mudança financeira, a correria que elas fazem, trabalha até mais tarde, faz o que for. Quantas pessoas que fazem, por exemplo, de tudo até para ter um cuidado com a saúde, fica fazendo glúteos à meia-noite para ver se melhora alguma coisa, ver se muda algo. Pessoas se esforçando, e não que isso seja errado. Eu não estou dizendo que nós não podemos trabalhar, estudar ou se esforçar, longe disso. Nós temos que sim nos esforçar, nós temos sim que estudar, nós temos que trabalhar, mas, repete comigo, mas quando buscamos somente ou apenas isso, não é o que Deus espera de nós. Aí eu falo para você que fica delicado. Quando eu encontro hoje pessoas, até mesmo dentro da igreja, que se esforçam a todo custo para somente as coisas externas do lado de fora, e não também as internas aonde Deus quer trabalhar, eu falo para você que se torna muito delicado, porque são pessoas que têm os olhares somente naquilo que é terreno, naquilo que é material, e eu não estou falando que isso é errado, posso ouvir um amém, igreja? Mas quando eu estou somente nisso e não nas coisas do Senhor, aí sim eu falo para você que complica. Quando os meus olhos não são olhos que estão atentos ao que Deus fala na palavra dele sobre o que ele espera de mim,
o que Ele espera dos filhos daqueles que receberam Jesus como o Senhor das suas vidas. Quando nós caminhamos nessa terra, dizendo que somos cristãos, mas nós buscamos somente as coisas dessa terra, nós estamos até longe de vivermos aquilo que o Senhor espera. O apóstolo Paulo disse um texto que tem que estar grifado na minha e na sua Bíblia, e precisa penetrar o nosso coração. 1 Coríntios 15, 19, não é o texto que eu quero ministrar hoje, mas olha só o que Paulo fala: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Quem está falando isso é um cara que foi arrebatado ao terceiro céu. Quem está falando isso é um cara que teve experiência extraordinária, sobrenatural. Ele está falando: se a nossa vida nessa terra for limitada somente a isso, dessa vida, quão miseráveis, quão infelizes nós somos. Então o Senhor quer abençoar cada área da nossa vida, sim ou não? Sim, Ele quer abençoar, mas agora quando eu e você estamos de olhos, com os olhos, a nossa vida, o nosso foco, o nosso esforço, dedicação somente nisso, isso aqui passa, isso aqui vai. Então eu tenho que trabalhar? Tenho. O melhor? Sim. Eu tenho que estudar? Sim. O melhor? Sim. Eu tenho que me empenhar, saúde, dizer o que for? Sim. Mas quando eu estou somente nisso, aí é que está o problema. Porque o Senhor espera de nós uma atitude diferente. Então Paulo fala: se a nossa vida se limita a essa aqui somente, tá bom, que infelizes que nós somos. Porque trabalhou, esforçou, ralou, fez o que fez, um dia morreu e aí? Acabou. Mas agora quando você entende que você pode fazer algo aqui sim nessa terra, o teu melhor, estudar, trabalhar, ter conforto, ter isso, ter o que você quiser, debaixo daquilo que o Senhor fala. Mas quando você também tem um desejo por aquilo que é do Senhor, quando você também tem um desejo de atrair aquilo que é celestial, aí eu falo para você, tudo isso um dia pode passar, mas após isso você vai ter algo maravilhoso do Senhor. É algo extraordinário, é algo que hoje eu falo para você, muitos pregam, ou melhor, pouco se prega sobre isso. O que mais se prega hoje é: Deus quer mover aqui, Deus quer mover aqui, Deus quer mover aqui, Deus quer mover aqui. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Sim, Deus quer mover aqui, quer mover aqui, quer mover aqui. E o que Deus quer? Não, lá esquece, é aqui, é aqui, é aqui. Faça o meu curso e você fica lá milionário em 2 meses, aleluia. Muda o cenário, as coisas vão mudar, é assim, é desse jeito. É as coisas que vai, a gente vai. Mas nós esquecemos que quando nos achegamos a Jesus e o recebemos como o Senhor de nossas vidas, muitos acham que já estão perfeitos e que não tem coisas para serem mudadas ou transformadas em suas vidas. Mas na verdade, todos nós que recebemos Jesus, temos que ter realmente o entendimento que eu e você seremos e precisamos ser transformados todos os dias. Então, independente do cenário ao qual você viveu, talvez você veio de uma família estruturada, uma família onde não teve tantos problemas, BO, sua vida talvez foi aquela vida que a coisa mais radical que você fez foi matar o bichinho virtual. Quem lembra do bichinho virtual, meu querido? Quem teve bichinho virtual? Deixa eu ver, nós estamos ficando velhos. Quem não sabe o que eu estou falando, meu irmão, esquece. A coisa mais radical que você tinha um bichinho virtual. Talvez a coisa mais radical que você fez foi tomar um Yakult vencido na sua vida, meu irmão. Você fala: meu Deus, a coisa mais radical da minha vida. Meu irmão, talvez você chegue e você fale: não, eu tive uma vida boa. Não importa se nasceu num lar de crente ou não, todos nós precisamos ser transformados todos os dias. E isso, meu irmão, nos faz entender muitas coisas, porque hoje as pessoas, até mesmo como eu disse, dentro da igreja, elas estão com os olhos somente nas coisas dessa terra. E hoje eu vou falar de novo, mais uma vez, não é errado, mas quando está somente nisso, eu falo que muitos estão equivocados, porque o Senhor espera de nós algo, o Senhor espera de nós uma postura. O Senhor espera de nós que eu e você, mesmo ainda caminhando nessa terra, nós possamos sim ser transformados pelo Senhor e fazer a diferença onde nós estivermos. Porque quando você olha, tem pessoas, irmão, que tem tudo,
se esforçam para fazer tudo. Eu já vi muito crente, que eu vou conversar com os crentes, você vai trocar ideia com os caras estão empenhados, os caras estão se esforçando, é estudo, é isso e aquilo, não, mas Deus vai abençoar, Deus vai fazer, mas está buscando o que no Senhor, eu não tenho tempo, não tem como, não dá, é muita correria, e ela espera que Deus abençoe ela colocando Deus de lado. E muitas vezes eles até conquistam as coisas nessa terra, mas vai debaixo de depressão, vai debaixo de cansaço, vai de mornidão espiritual, frieza espiritual, desânimo com Deus. Vem no culto só pelo sangue de Jesus tem poder, estou aqui mas quero estar longe. Não tem, ela não consegue entender por que ela sente isso. Eu vou te falar por que ela sente isso hoje nesse culto. Porque tem muito dela e pouco dele. As pessoas se sentem cada vez mais depressivas, cada vez mais crise de ansiedade, cada vez mais mal, cada vez mais com crise existencial, porque tem muito dela ainda dentro dela e pouco dele na vida dela. E é por isso que um grande homem de Deus, que impactou e transformou e fez realmente, meu irmão, assim, por onde passou, mexeu com a galera, João Batista. Meu irmão, João Batista foi um cara, meu irmão, que assim, só pelo visual dele já era radical. Sai um cara com pele de camelo, meio do deserto, comendo mel e gafanhoto, uma dieta super saudável, bacana. Talvez na comunhão da célula de João Batista devia ser bem legal. Vocês são carnívoros, vocês iam passar um estreito na célula de João. Galera, estamos aqui hoje, confraternização da célula. E João, o que vai ter? Mel e gafanhoto. Desse jeito. Ô João, não tem nenhuma picanha, não tem nada aí? Então, não tem, não vai dar. Mas aí chega João Batista, que foi um grande homem de Deus, debaixo de uns pais que fizeram a diferença em perseverança mesmo diante de um cenário delicado, pois sua mãe não podia engravidar, e seus pais mesmo assim permaneceram firmes diante do Senhor. Nasce João Batista. João Batista, ele foi o precursor de Jesus, ou seja, João Batista, ele foi alguém enviado antes de Cristo com a finalidade de preparar o caminho. Agora eu quero que vocês respondam comigo. E a resposta é sim, pelo amor de Deus. Se nós olharmos na palavra de Deus, João Batista era um homem de Deus? Era um homem de Deus, sim ou não? Se nós olharmos na palavra de Deus, João Batista estava cumprindo a sua chamada, sim ou não? Se nós olharmos na palavra de Deus, pessoas estavam se arrependendo com a pregação de João Batista, se arrependendo dos seus pecados, sendo batizadas. Então João Batista, ele estava vivendo uma vida que aos olhos de Deus, o cara estava bem, cumprindo a sua chamada, pregando o evangelho para as pessoas serem salvas, já preparando o caminho para aquele que viria depois dele. Então João Batista estava fazendo ali, aquilo a qual ele foi desenhado, que ele deveria fazer. Mas João Batista, ele mesmo tendo algo da parte de Deus sobre a sua vida e fazendo tudo isso, João Batista afirma algo poderoso que precisa entrar na minha e na sua vida. Jesus agora entra em cena, e Jesus agora começa a pregar e impactar por onde passa. Os discípulos de João Batista chegam para ele e falam: João, na boa, tá ligado aquele cara? Você batizou, que fez o cara? Então, esse cara tá fazendo uma galera, aí tá acontecendo os negócios, tá fazendo uns negócios diferentes, tipo assim, você não vai fazer nada, João? Aí João responde: já falei para vocês, eu não sou o Cristo, eu sou apenas aquele que prepara o caminho. Eu só sou aquele que prepara o caminho. E no meio desse discurso, João lança a frase. A frase que ele lança, João capítulo 3, versículo 30, que a gente cita e posta: convém que ele cresça e que eu diminua. Quem está falando isso é um cara que está pregando para as pessoas se arrependerem e serem salvos, estavam sendo. Quem acaba de falar isso é um cara, meu irmão, que está fazendo a diferença por onde passa. Quem está pregando e falando essa frase, que ele cresça e eu diminua, é um cara que está, meu irmão, sim, cumprindo a sua chamada, fazendo aquilo que o Senhor falou para ele fazer.
E você não vê João falando: não, tudo bem, eu já estou bem, eu já cresci o que deveria crescer, eu já amadureci o que deveria amadurecer, então não importa, ele vindo aqui fechou, tá bom, o que importa é que ele tem que fazer, e eu estou bem. Não, mesmo João Batista pregando, impactando, resgatando pessoas e já encaminhando para o Evangelho, para o Senhor Jesus, está vindo depois dele, ele fala: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que Jesus precisa crescer na minha e na sua vida. Essa declaração é uma declaração maravilhosa, poderosa, publicada, postada por muitos, mas a grande pergunta é: será que ela é vivida? Postar é muito bonito, meu irmão, postar é muito legal, você desce o hashtag. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Ele tem que aparecer. É lindo de se falar, é lindo de publicar, mas como que é vivido isso? Como que é viver essa declaração de João Batista? Convém que ele cresça e que eu diminua. Essa é uma declaração forte e poderosa, porque quando João fala: convém que ele cresça, essa palavra cresça no original significa o crescimento interior do cristão. Crescimento aonde, gente? Aonde? Fala para o seu vizinho: crescimento interior. Não é o crescimento exterior? Não, é o crescimento interior. Então convém que ele cresça. Então isso fala de um crescimento, tem que ser do lado de fora ou do lado de dentro? Do lado de dentro. Então aqui ele fala: convém que ele cresça. Ele cresça onde? Dentro. Só que hoje os crentes só buscam fora. Então convém que ele cresça e que eu diminua. Essa palavra diminua significa no grego o menor, o mínimo. Então traduzindo é como se João estivesse falando assim: ó, convém que dentro de mim ele cresça mais e mais, e que o meu eu diminua mais e mais. Isso é algo que para nós precisa tocar a nossa vida. João Batista está dizendo que Jesus precisava crescer em sua vida, e que ele, o seu homem terreno, carnal, natural, precisava diminuir. Agora, por João ter feito essa declaração, João sabia quem realmente era Jesus. Por João falar: convém que ele cresça e que eu diminua, João reconheceu quem era Jesus. João sabia o que Jesus representava. João sabia o impacto que Jesus faria na vida dele. Então nós estamos falando de um cara que está pregando o Evangelho, está pregando ali, está sendo precursor do Senhor Jesus, está pregando palavra de arrependimento, falando para a galera se arrepender, e é um cara que está falando: eu preciso diminuir para que ele venha crescer. Então quem somos nós hoje para dizer que nós não precisamos continuar diminuindo para que ele continue crescendo? E isso são coisas dentro de nós, não entra. É como se ele pudesse falar, Jesus poderia, é como se ele soubesse que Jesus poderia mover em sua vida do lado de dentro e não apenas do lado de fora. E você vê que nós muitas vezes não citamos, mas na sequência desse texto vem o 31, põe o 31 para mim por favor. Olha só o que ele fala: quem vem das alturas certamente está acima de todos. De quem que ele está falando? De Jesus. É a sequência do texto. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é o que, gente? Terreno. E fala da... Quem veio do céu está acima de todos. Então olha só, João aqui mostra pra gente o que é o ser humano hoje. Ele está acima de todos. Ele é o cabeça de tudo. Então o que ele está falando? Ele é aquele que é o superior, que precisa estar governando as nossas vidas. Nós que somos terrenos, que está na terra, fala do que, gente? O que ele está falando? Quando eu e você estamos nessa terra, nós só falamos das coisas dessa terra.
Antes de você receber Jesus como o Senhor da sua vida, você nunca imaginava a questão, por exemplo, de coisas celestiais. Você não tinha ideia do que era milagre. Você não tinha ideia do que é céu e inferno. Você não tinha ideia do que Deus hoje vive real pode mover na sua vida. Por quê? Porque a gente sempre foi ensinado baseado naquilo que se fala na terra, as coisas da terra. Aí o crente, por falar a vida inteira somente das coisas da terra, quando chega na igreja, ele quer que Deus abençoe a vida dele, mas ele não tem uma mudança para que o Senhor cresça e ele diminua. Ele continua pedindo para o Senhor abençoar ele, mas ele continua falando somente das coisas dessa. Ele só fala das coisas da terra. E isso é o ponto aonde limita muito o crente de viver realmente a unção e o poder do Senhor. Porque por falar das coisas somente da terra, e não das que são celestiais, isso impregna a minha e a sua vida. E nós começamos a dar muito mais moral para as coisas da terra do que para as coisas celestiais. Por isso que quando nós vemos, por exemplo, milagres, curas, prodígios, sinais, maravilhas, a gente fica de queixo aberto. Domingo, por exemplo, trouxemos uma mensagem sobre a visão de Deus. Quem estava aqui no culto domingo? Vocês lembram que eu falei? Trazia a visão de Deus. Deus quer que tenha visão. Eu olhei para minha irmã no final do culto. Olhei para a irmã. Falei, irmã, dei tchau para ela. Ela, pastor, eu vou aí. Ela veio correndo. Pastor do céu, você não acredita? Falei, fala, irmã. Pastor, você lembra que você orou por mim? Falei, lembro. Ela estava ali, ó, naquele cantinho. Ela falou, pastor, eu estou com um aperto no meu peito. Eu fiz um exame. Tem uma como é que fala? Como é que o médico, quando não está uma má formação, deformado, uma parada no coração dela, e está no exame. Pastor, o dia que você orou, eu senti algo diferente. Eu fui fazer o exame. Aquela coisa que estava fora sumiu, está perfeito hoje. Esse é o Deus que a gente serve. Eu falei para ela, irmã do céu, como é que você está com uma parada dessa sendo testemunha? Eu tenho vergonha, eu vou te pegar, irmã. Falei, domingo você vem com os exames aqui em cima, você trazer esse negócio aqui para cá. Quando nós falamos disso, parece impossível, parece longe, distante. Sabe por quê? A gente fala mais das coisas dessa terra. Por isso que João falou, ele tem que crescer e eu tenho que diminuir. Ele precisa crescer. Então aqui, meu irmão, olha só, quando João fala, quem vem da terra é terreno, e fala da terra. O que essa declaração de João precisa adentrar as nossas vidas. O que é o homem? O homem é terreno, fala das coisas da terra, das coisas naturais. Então o que o homem fala? O homem fala do medo, o homem fala das incertezas, o homem cultiva a mágoa, o homem cultiva a tristeza. O homem terreno não consegue ver os impossíveis de Deus que pode vir sobre a vida dele. O homem terreno, por falar somente das coisas da terra, não consegue crer no sobrenatural. Ele crê no medo, que aquilo está assolando a vida dele. Ele crê que nada vai mudar na vida dele, porque ele vê o padrão da família, do tio, do pai, de todo mundo assim. Então ele já fala, minha vida também está assim. Então tudo que ele fala é baseado nas coisas dessa terra. Esse é o homem terreno. O homem terreno, ele fala, a minha vida não vai mudar, minha vida não vai dar. Não, Deus, ele opera quando quer. Em certas pessoas, não. Isso é o que o homem terreno fala. O homem terreno fala, Deus pode mudar somente ali, aquele, não, a minha vida não. O homem terreno limita o poder de Deus na vida dele. O homem terreno limita o que Deus pode fazer sobre a vida dele. O homem terreno só olha da ótica terrena. O homem terreno só olha da ótica terrena. Ele não consegue ver o que Deus pode operar. Agora, quando João ele fala, João sabe que se permanecer assim, somente com um homem terreno, a ótica terrena, ele não conseguirá viver o que Jesus tem para a vida dele. Por isso que no texto de João 30:31, ele também declara, põe o próximo para mim, por favor. Obrigado. Isso. Aí ele fala, quem veio do céu está acima de todos. Então o que João está falando, galera?
nós que estamos nessa terra, falamos somente das coisas dessa terra, mas se nós permanecermos assim, nada vai mudar. Mas agora, aquele que está acima de todos, uma visão celestial vindo sobre nós, ele pode mudar o cenário, ele pode mudar a perspectiva, ele pode mudar a minha visão que antes era terrena, só olhava o problema, só olhava o defeito, só olhava a situação difícil. Não vai mudar, não tem como, não vai dar, é impossível. Agora, por receber o homem que está acima de todos, por receber Jesus, o Senhor da minha vida, a minha ótica muda. Eu continuo vendo os problemas, mas agora eu vejo o impossível de Deus agindo no meio dos meus problemas. Eu continuo vendo as circunstâncias difíceis, mas eu vejo o meu Deus vindo com a mão poderosa e mudando tudo completamente. Eu vejo o meu peito apertado, mas eu vejo o meu Deus tocando poderosamente com a glória, a unção, e arrancando aquilo de mim, e eu vivei na unção do Senhor na minha vida. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Então, na hora que João vê esses dois cenários, o terreno e o que está acima de todo, aí ele declara, convém que ele cresça e que eu diminua. Ele tem que crescer na minha vida, porque se ele crescer, a maneira como eu vejo a vida começa a mudar. Se ele crescer dentro de mim, a forma como eu caminho nessa terra será completamente diferente. E é isso que a maioria dos crentes não entende, que os crentes entram muitas vezes pela porta de qualquer igreja, senta na cadeira e ele acha: Deus, pronto, abençoa, fechou, amém, beleza, e sai com a mesma visão, a mesma ótica, as mesmas posturas, os mesmos costumes, do mesmo jeito, achando que é uma fórmula mágica, mudar. Não, o que são pessoas transformadas são aqueles que entendem: Senhor, dentro de mim tem uma natureza que grita, dentro de mim tem algo que quer tomar frente, mas Senhor, eu vou colocar isso para baixo, a minha vontade vai diminuir, porque eu quero que a tua vontade, o teu governo, o teu reino cresça dentro de mim. Eu quero que o Senhor cresça, eu quero que o Senhor tome uma proporção jamais vista na minha vida. É como se João falasse: não, eu quero diminuir para que aquele que é celestial cresça em minha vida. Mas agora aqui é um ponto bem interessante, porque quando nós falamos em diminuir, isso significa que devemos morrer para as nossas vontades. Dá uma olhada para quem está do teu lado, vê se tem alguém do teu lado, dá um olhar nele e fala assim: tudo bem? O Senhor, fala assim para ele: o Senhor diz, para ele crescer, você precisa diminuir. Só que fala assim para ele: mas para diminuir, isso significa que a sua vontade tem que morrer. A nossa vontade tem que morrer. O que significa nossa vontade morrer? Quando nós falamos da nossa vontade morrer, é que nós teremos que decidir se a nossa natureza carnal e humana estará no controle, ou o Senhor estará no controle. Quando nós falamos para diminuir, não é que Jesus vai fazer assim, já que você pediu, acabou, já era, vou sentar a bica em tudo na sua vida agora e vai diminuir, eu vou encher tudo que eu quero. Não, Ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele não faz isso. Se fosse assim, nós nunca teríamos crente desviado. Você nunca viria ninguém que fala: você vai encontrar uns caras na rua: eu frequentei a igreja um bom tempo, mas me afastei do Senhor. Não. Se fosse tudo automático, não ia estar ninguém desviado. Sim ou não, igreja? Sim. Se tudo fosse automático, nós não veríamos um monte de crente com um monte de crise dentro delas. Mas então o que acontece? Como diminuir? Diminuir fala de uma atitude que eu e você temos que ter. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 48. Esse texto é maravilhoso, tem que estar na tua Bíblia grifado. Como foi o primeiro homem? Está falando de Adão. Quem foi o primeiro homem? Adão. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. Como é o homem celestial, tais também são os celestiais. Então segura aqui. O primeiro homem, Adão, ele reproduz pessoas semelhantes a ele.
que é um homem terreno. Pensas nas coisas dessa terra, age com os pensamentos segundo o padrão da terra. Não consegue pensar no que é celestial, é o padrão da terra, é o padrão do humano, da humanidade. Mas o segundo homem, ele é celestial. E também aqueles que receberam ele, também, ali ele fala assim, o homem celestial e também os demais. Mas agora, põe o versículo seguinte: assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Agora presta atenção aqui nos dois verbos. A gente lê e muitas vezes não percebe. Assim como trouxemos, já está. Trouxemos a imagem do que é terreno. Parceiro, quem tem filho aqui? Quem tem filho? Você ensina o seu filho a fazer coisa errada? Mas faz, cara. A natureza, existe um período da criança que é inocência. Mas depois que aquele fruto do conhecimento do bem e do mal grita, chega uma idade que já não é mais inocência. Ela sabe o que está fazendo. Ela sabe o que é certo, o que é errado. Então a natureza terrena, a gente carrega. Está dentro da gente. Posso fazer uns exemplos aqui? Posso? Vou precisar de uns modelos hoje. Vem aqui vocês 4. Vem aqui vocês 2 também. Sobe aqui. Ó, já pede perdão que a hora que pisar aqui o negócio é santo, hein? Já cai duro. Pelo amor de Deus, aí, vem aqui. Fica aqui. Aí tá bom. A câmera tá pegando o Isaac aqui. Um pouquinho pra cá. Não. Põe a maior, põe a longe. Aonde que tá? Aqui na caixa? Aqui? Nos vasos. Ah, então fechou. Vem mais pra cá. Fica aqui, vem aqui. Ó, eles vão ser o nosso homem terreno. O nosso homem terreno, eu vou fazer, mas vocês não têm isso em nome de Jesus, tá? Digamos que aqui tem mágoa, aqui é raiva, aqui é solidão, crise de existência ou de identidade. Aqui não consegue perdoar, aqui tem medos. Tudo isso aqui, nós já estamos trazendo. Está dentro da gente. Mas aí aqui, tudo isso que está com a gente, encontrou Jesus. Oh, meu Deus, minha vida foi tocada. Encontrei Jesus. Jesus tocou minha vida. Na hora que Jesus tocou minha vida, isso aqui precisa agora mudar, porque tudo isso aqui nós estamos trazendo. Mas quando nós recebemos a imagem do que é celestial, nós devemos o que, gente? Trazer. Então nós achamos que levantar a mão, Jesus, Tu é meu Senhor e Salvador, começou ali algo na sua vida. Mas não quer dizer que tudo está completo, porque aquilo que nós trouxemos a vida inteira ainda está na gente. Mas agora eu e você, por conhecermos o que é celestial, nós devemos trazer o celestial para cá. E o que é trazer o celestial? Senhor, eu tenho tudo isso na minha vida, mas agora eu te busco. Agora, Senhor, tem de mim a falta de perdão que me governava, não vai mais me governar. Eu quero que o Senhor traga uma mudança poderosa e sobrenatural. Isso não faz mais parte da minha vida. Eu traio a Tua presença em mim. Senhor, havia uma mágoa no meu coração que me dominava. Ah, Senhor, não quero. Arranca toda a raiz de amargura. Eu traio o que é celestial sobre a minha vida. Eu não quero ficar aprisionado. E isso começa na minha vida, Senhor. Eu tinha uma crise de identidade. Eu não sabia quem eu era, mas agora eu sei. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu atraio o que é celestial para a minha vida. A crise de identidade não fará mais parte da minha vida. À medida que eu e você vamos buscando e trazendo aquilo que é terreno, começa a ser tocado e transformado por aquilo que é celestial. Esse é o Deus que você serve na sua vida. Obrigado, gente. É automático? É automático?
Não! Você pode passar 50 anos dentro da igreja e continuar a mesma criatura. E o crente não entende, cara. A palavra, a raiz desse verbo trazer, a raiz dessa palavra significa carregar, levar alguma carga. Então, quando nós falamos de buscar o Senhor, tem que ter esforço? Claro que tem. Você não precisa fazer nada para ser salvo, mas para ser transformado, você e eu precisamos diminuir todos os dias. Só que para ele crescer, eu preciso saber quem é ele e buscar aquilo que fala a respeito dele para transformar minha vida. Aí você pergunta para o crente: você lê Bíblia? Não. Você pratica aquilo que o pastor fala no culto? Não. Você lembra o que o pastor pregou no culto? Não, mas o açaí estava uma delícia. Nada contra o açaí, o bardalzão, aleluia. Você ora? Puxa, não, cara, a vida corridaça não dá, mas minha sériezinha tá em dia. Mano, você não tá ligado o que rolou no Vampire Diaries, cara. Como que eu consigo trazer o celestial para minha vida, se eu não sei nem o que ele tem para minha vida? Por isso que nós encontramos muitos crentes que ele cresça e que eu diminua. Aí quando você fala: mas e aí, como é que está? Não, estamos aí. Não, todos os dias a minha, a sua busca tem que ser diária. Então aqui, grave essa frase, se quiser pode postar, Marco Bola de Neve, Foz do Iguaçu. Se queremos manter a chama da glória acesa, devemos fazer nossa natureza terrena morrer. Se queremos manter a chama da glória acesa, devemos fazer nossa natureza terrena morrer. Quando João falou que ele cresça e que eu diminua, João estava falando, quando a minha vontade começa a cada vez mais diminuir, aquilo que é dele começa a queimar dentro de mim. E quando nós olhamos, eu quero trazer hoje para vocês uma ilustração, para a gente poder finalizar. Se a banda já quiser vir aqui, me ajuda. Mesmo vocês ficam aqui, vou passar o negócio no telão, vocês podem ficar aqui, pode vir. Quando Deus vai falar com Moisés no monte, fala para Moisés subir, fala para o povo ficar esperando embaixo, Deus vem trazendo direções para Moisés e para o povo, presta atenção, do que eles deveriam fazer. Só que quando nós olhamos no Antigo Testamento, o Antigo Testamento nada mais era do que algo que estava sendo declarado do que viria lá na frente. Então o Antigo Testamento são figuras que nós temos que saber, buscar, interpretar, para dizer o que significa, o que aponta lá na frente. E você vê, por exemplo, Deus falando com Moisés no monte, coisas poderosas e maravilhosas, e uma delas, Deus fala assim, Êxodo capítulo 25, versículo 8, Moisés, vocês, a galera, me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Então Moisés, é o seguinte, eu vou falar para vocês agora, quais são as direções que vocês irão tomar. Moisés, eu vou dizer para vocês o que vocês precisam fazer para eu poder habitar no meio de vocês, presta atenção. Vocês precisam seguir, Moisés, vocês precisam seguir e fazer exatamente o que eu estou falando para você. Você pode pegar e Deus fala, você precisa fazer exatamente igual o modelo que você viu aqui. Então Deus falou para Moisés fazer qualquer coisa, sim ou não? Não, teve uma direção. Então Moisés, para eu poder habitar no meio de vocês, algumas coisas precisam ser feitas. Então já quebra essa coisa. Não, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, que Deus me ama, Ele vem e faz o que quer. Aonde? Já muda. Moisés, do que você está fazendo aqui, o que você está vendo, você vai fazer. E ele começa a falar do tabernáculo. Coloca a imagem para mim, por favor, do tabernáculo. É o último slide. Aqui. Ele fala para Moisés fazer o tabernáculo. E aqui, meu irmão, quem fez a escola Transformados sabe que isso aqui tem muita coisa, é bênção demais. O ano que vem, se Zé faremos de novo. Tem que fazer a 1 e fazer a 2, se Deus quiser.
aqui é o tabernáculo que Deus falou para Moisés. Então, se você olhar em volta, não dá para ver a figura toda, mas em volta o povo está acampado. Em volta, a nação de Israel, cada tribo, cada um aqui em volta. Vocês estão vendo que tem um cercado aqui? Vocês estão vendo? Sim ou não? Então, quem está lá consegue ver o que está dentro? Sim ou não? Não, tem um cercado. Então, para eu poder ver o que está dentro, eu preciso passar por uma porta. Está aqui embaixo. Jesus, ele falou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tem muita gente que quer ver o reino de Deus do lado de fora. Não, parceiro, para você ver o reino de Deus tem que entrar nele. Tem que fazer parte dele. Você não consegue tentar viver algo em Deus do lado de fora. Só que a primeira coisa que nós vemos aqui é o altar de sacrifício. Então aqui era onde os animais eram sacrificados, o sangue era derramado, é algo maravilhoso. Então o primeiro cenário, quando você entrava, era um cenário de morte, entrega. O altar de sacrifício fala, se você quer chegar lá aonde a glória do Senhor se manifesta, porque aqui é o átrio, dentro dessa caixa, para a gente poder chamar, aqui tem duas partes, o santo lugar e os santos dos santos. Na última, lá em cima, é onde a glória do Senhor se manifestava, no meio em cima da tampa do propiciatório, da arca da aliança. Então, se você quer chegar lá, você não consegue pular as etapas. Tem muito crente que quer pular a etapa. Tem crente que quer ver glória sem morte do eu, não tem como. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o altar de sacrifício. Eu preciso morrer para minha vontade. Não são mais as minhas vontades que vão dominar minha vida. Eu não quero mais, Senhor, eu me rendo, porque eu quero ser tocado pela tua glória. Para eu diminuir e ele crescer, o meu eu precisa já começar morrendo aqui. Aí depois do altar tem a bacia, lavava, se limpava, tudo isso aqui tem tipologia bíblica, é lindo e maravilhoso, não vou falar tudo isso hoje. Aí passava a segunda porta, ali dentro da segunda porta, ninguém já via mais nada. Aqui no átrio algumas pessoas até viam, mas lá para dentro não era qualquer um que entrava. Não era qualquer um que entrava. Os sacerdotes entravam. Aí tem a mesa de pães, o candelabro, o altar de incenso. Aí depois desse lugar, era os santos dos santos, lá dentro. Os santos dos santos, um véu e os santos dos santos. Aonde o Senhor se manifestava. Aonde a glória do Senhor via. Só agora o que me chama a atenção são alguns objetos que eu quero falar para vocês. Aqui, vocês conseguem ver que tem dois tecidos aqui em cima? Sim ou não? Que cor que é o tecido de baixo? Vermelho. Para quem está vendo outra cor, nós vamos orar por você no final em nome de Jesus. É vermelho, bordô. É um vermelho e tem uma cor marrom em cima. O vermelho, ele simboliza, ele fala do sangue de Cristo Jesus, o sacrifício do nosso Senhor. Você vê isso em Hebreus, através do sangue do Senhor, com ousadia entramos nos santos dos santos. Então quando Deus está olhando, Ele vê o átrio, que é a parte de fora. E ao olhar o santo e os santos dos santos, tem o primeiro tecido, que é o tecido vermelho. O segundo tecido, que é esse marrom, são peles de animais. Êxodo, capítulo 26, versículo 14. Também farás de peles de carneiro tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Então aqui, volta lá. Então aqui nós vemos o vermelho e a pele fina, são peles de animais. O animal ali está com a pele do animal que você está vendo ali. O animal está vivo ou está morto? Está vivo ou está morto? Vivo ou morto? Morto. Isso é algo. Tiago fala que dependendo da atitude, eu e você temos uma atitude que ela é terrena, animal e demoníaca. Então Deus fala para mim e para você. Você pode até ter passado pela porta e falar que você morreu para a tua vontade, mas se você quer ver a glória manifesta, a tua natureza animal terrena tem que estar morta todo dia. A chama só vem quando aquilo que é animal, terreno, carnal, esteja morto todo dia.
Então, se eu e você queremos ver o Senhor transformando, Ele crescendo, a gente diminuindo, quando Deus olha, Ele olha, eu estou vendo alguém lavado e remido no sangue de Cristo Jesus, eu estou vendo alguém que tem uma natureza que está gritando para querer tomar frente, mas Ele fala, não, a minha natureza vai diminuir, para que Ele venha crescer, a chama dEle vai queimar no meu coração. Então é alguém que fala, Senhor, não são mais as minhas vontades, mas sim a Tua vontade. É alguém que fala, eu me rendo completamente ao Senhor. É aquele que fala, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, Ele venha com a glória, Ele venha com a Tua unção, Ele venha com o poder. Hoje é uma noite de entrega, hoje é uma noite que nós falamos, Senhor, eu quero diminuir, para que o Senhor venha crescer, aleluia. Que vão governar minha vida, mas é o Senhor com a Tua glória, com o Teu poder e com a Tua unção.